Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém, amados? Então, bom é esperarmos tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. A palavra, em Lamentações aqui, o livro de Lamentação. É provável que esse livro, seja escrito pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele viveu num dos tempos mais difíceis que a nação de Judá poderia estar enfrentando. Diz a palavra que a nação de Judá, ela foi uma nação onde ela foi invadida, saqueada. E a palavra fala que a cidade de Jerusalém, ela estava ali cercada pelos inimigos caldeus, pronto para invadir aquela cidade, destruir aquele povo, porque aquele povo estava andando em desobediência a Deus. E diz a palavra que Deus levantou o profeta Jeremias naquele tempo, levantou o profeta que profetizasse, que falasse, sobre o pecado, levasse aquelas pessoas ao arrependimento do que eles estavam vivendo naquela época. Aquele povo estava vivendo uma época onde eles estavam afundados no mar de pecado, onde o temor, onde a obediência já não existia mais. E Deus levanta o profeta Isaías nesses dias para profetizar, para que aquele povo se arrependesse, aquele povo se voltasse para Deus. Mas diz a palavra que aquele povo, eles rejeitam a graça e escolhem o chicote da disciplina de Deus. E eles recebem a disciplina de Deus. E diz a palavra que o exército babilônico, do rei Nabucodonosor, entra naquela cidade de Jerusalém. Uma cidade, uma grande potência, uma cidade totalmente assim, uma cidade muito bem vista, uma cidade rica. E aquela cidade é totalmente assolada. Há um grande massacre naquela cidade de Jerusalém. E diz a palavra que devido a Judá, a nação de Judá, o rei de Judá estava afastado do Senhor. E ali aquele povo foi totalmente destruído. Diz a palavra que o templo do rei Salomão, que foi construído pelo rei Salomão, foi incendiado. Crianças, velhos, pessoas idosas eram massacrados em praça pública. Eram pisados pelos pés dos soldados. E foi uma grande destruição. Os muros daquelas cidades caíram. Foi arrancado com as suas estruturas. E aquela cidade ficou totalmente destruída. O seu templo incendiado. E as pessoas que sobraram ali naquelas cidades foram levadas cativo por 70 anos na Babilônia. E aí vem o livro de Lamentações. Quando vê Jeremias sentado numa escadaria, observando tudo aquilo que tinha acontecido. Como aquela cidade tinha sido assolada. Como aquela cidade estava totalmente destruída. Alguns talvez tivessem até pensado, Deus, a cidade, a nação a qual Deus escolheu, a nação de Judá e a nação de Israel, estava entregue nas mãos do inimigo. O reino sul estava totalmente destruído. E eles poderiam dizer, Deus nos entregou na mão dos inimigos. Deus nos rejeitou, Deus virou as costas para nós. Mas nós sabemos, amados, como nós lemos aqui na palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se faz nova todos os dias. E Deus, Jeremias ali sentado, vendo tudo aquilo, toda a devastação que estava ali naquela nação. Ele olha e ele diz essa palavra. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Essa é a mensagem, que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Trazer à memória o que nos traz esperança. Talvez em nossas vidas também nós podemos estar passando por um tempo de destruição. Talvez áreas de nossas vidas podem ter sido levadas cativas, podem ter sido roubadas, estão sendo destruídas, massacradas. Talvez está totalmente desassoladas ali, como estava aquela cidade de Jerusalém,
como estava ali aquela nação de Judá, afastada do Senhor, sem esperança. Mas assim como nós vimos aqui que Jeremias, ele não atentou para a circunstância, mesmo ele vendo aquela circunstância, mesmo ele vendo aquele cenário, mesmo que tudo dizia ao contrário, ele se levanta e diz: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Amados, às vezes é muito difícil trazer à memória o que nos dá esperança no momento de escassez, no momento de luta, de dificuldade, de tribulação, no dia mau, no dia de luta, no dia de dificuldade. Onde a gente vê que a injustiça cresce a cada dia, onde a gente vê a violência, aonde a gente vê várias coisas assim que vêm totalmente contrária aos nossos princípios, aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos. Mas nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos continuar ali como Jeremias, firme, trazendo a memória. Eu creio que ele estava vendo todo aquele cenário, mas talvez ele lembrou ali, quando Deus tirou aquele povo do Egito. Ele começou a trazer à memória os feitos do Senhor. Deus disse a Moisés que escrevesse os feitos dele e fosse lidos para as crianças, para que trouxesse à memória delas esperanças, para que elas vissem os feitos do Senhor, para que elas conhecessem. E Jeremias começa a lembrar daquilo que traz esperança. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, quando Deus caminhou com aquele povo no deserto, quando Deus cuidava ali, enviando o maná do céu, quando Deus cobria eles com a coluna de fogo à noite, era a noite gelada ali no deserto, mas Deus os cobria com coluna de fogo. De dia o sol era escaldante e Deus colocava uma coluna, uma nuvem para cobrir ali, para proteger do sol. Talvez ele foi lembrando ali das muralhas de Jericó caindo, para Deus dar vitória àquele povo, para Deus introduzir aquele povo na terra prometida. E ele vê que o amor de Deus, ele é insondável, o amor de Deus, ele é infinito. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E Deus não estava punindo aquele povo, Deus não estava simplesmente castigando. Deus estava chamando este povo à restauração. Deus estava chamando aquele povo de volta a ele. E foi daquela forma, bem dura. Mas a palavra fala que Deus traria restauração, traria aquele povo do cativeiro novamente. E ele começa a trazer à memória o que traz esperança. Amados, eu quero citar também na palavra do Senhor um homem que passou por um momento muito difícil, de escassez, de luta. Embora na palavra eu nunca vi um homem que sofresse tanto como Jó. A palavra fala que Jó era um homem íntegro, um homem que temia a Deus. Um homem que se desviava do mal, que fala a palavra que ali em Uz não havia homem que temia mais a Deus, não existia homem igual a Jó. E a palavra fala que Jó foi acometido por todo tipo de mal que nós podemos pensar. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó recebeu a notícia que todos os seus gados tinham sido perdidos. Jó perdeu os seus empregados. Jó perdeu a sua saúde. E diz a palavra que Jó em nada culpou a Deus. Talvez ele poderia dizer: Deus, o Senhor mesmo falou que eu sou um homem justo, um homem temente. Por que eu estou passando por esse tipo de tribulação? Por que eu estou passando por esse tipo de injustiça? Por que isso está acontecendo comigo? Eu perdi tudo. Às vezes você perdeu um bem material, né, amados? A gente consegue novamente. Mas você recebeu a notícia que você perdeu os seus 10 filhos. Você perdeu todos os seus empregados. Você perdeu todos os seus gados. Perdeu a sua saúde. Eu sei que não é fácil manter a esperança, confiar em Deus nesse momento. Mas Jó se manteve firme. Quantas vezes, né, nós estamos também nessa situação e nós pensamos assim: por que eu estou passando por isso? Por que essa adversidade? Por que eu estou passando? Oh Deus, será que eu mereço isso? Eu te sirvo, eu estou na tua casa todos os dias. Senhor, há 20 anos eu estou na tua presença. Oh Deus, eu oro todo dia, eu jejuo, eu prego a tua palavra.
Aquele povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam passando por isso, por consequência da sua desobediência. Mas Jó estava passando por motivo de provação. Deus estava provando a Satanás que Jó era temente. Mesmo na luta ou mesmo na prosperidade, Jó continua adorando e exaltando a Deus. E assim, como a palavra fala lá em Jó 42, ele fala: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Amado, trazer à memória o que nos traz esperança, é nos manter firme diante da adversidade, diante dos dias maus, diante do dia onde nós não vemos esperança. Você precisa se manter firme, inabalável, sustentado, confiante, temendo este Deus Todo-Poderoso. Não importa o que nos aconteça, nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus não perdeu o controle. A situação pode mudar, mas a palavra fala que Deus sustenta este mundo na palma das mãos dele. Deus tem o controle de todas as coisas. O Deus ao qual nós servimos não é um Deus imutável, não é um Deus que varia, um Deus que hoje pode fazer e amanhã não pode. Deus tem o controle de todas as coisas. É Ele que sustenta. E Ele quer trazer esperança ao nosso coração. Nós precisamos continuar, crendo, esperando, confiante nele. Acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra fala que Deus tinha restauração para aquele povo. Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 33, 6. Aqui a gente vê Deus dizendo a promessa de restauração àquele povo, àquela cidade que estava totalmente destruída. Deus estava dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servir de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônicos, elas ficaram cheias de cadáveres dos homens que matei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Assim aconteceu naquela cidade. Assim Deus tinha feito com aquele povo. Mas diz a palavra que Deus diz assim: todavia trarei restauração, cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muitas prosperidades e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o meu pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados e rebelião contra mim. Então Deus promete ali restauração. Então é isso, amado, ainda que nós estejamos passando por dificuldade, ainda que o dia mau chegou na sua vida, creia que Deus tem propósito. As dificuldades, ela vem com propósito. Paulo já dizia aqui em Efésios 6, ele fala assim, olha, finalmente, irmãos, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque nesses dias maus, que eu disse para você que você precisa trazer esperança, nós precisamos também nos agir, nós precisamos posicionar. Nós não podemos simplesmente dizer ao Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho esperança que amanhã vai dar certo. Não, amado, nós precisamos nos posicionar. Se você crê, se você acredita nas promessas do Senhor de restauração sobre a sua vida, de mudança em nossas vidas, você precisa fazer o que Paulo disse assim, ó, fortaleça-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista da armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. Por isso, vista de toda a armadura de Deus,
para que possa resistir os dias maus e permaneça inabalável. Depois de terem feito assim, mantenha-se firme, cingindo com o cinto da verdade. Nós precisamos vestir as nossas armaduras. Quando você está nos dias maus, quando você está em guerra, você não luta com as mãos vazias. Você não vai desarmado, você não vai desvalido. Você precisa se armar. Se você precisa vencer esses dias, para você estar com a sua mente esperançosa no Senhor, com a sua fé fortalecida, você precisa estar revestindo no Senhor. Revestir dessa força é ir para o secreto com o Senhor. É você dedicar um momento de oração, é momento de palavra. É ali que Deus vai te dar estratégia para essa batalha. É ali que essa circunstância contrária vai cair por terra. É ali, amado, que nós vamos projetar aquilo que Deus está nos mostrando. É ali que os nossos olhos espirituais são abertos. É ali que a nossa mente é cheia de esperança. E um coração esperançoso, amado, ele consegue ver, ele consegue entender o sobrenatural de Deus. Então é necessário que nós façamos o que Paulo está fazendo, nos armando das armas espirituais de Deus. Esse versículo aqui, muitas vezes nós declaramos isso, e de uma forma simplesmente de oração. Mas isso tem que ser um efeito em nossas vidas. Isso tem que estar na prática. A gente precisa estar vestindo da verdade. Você precisa estar cingido nela. Porque somente a verdade de Deus pode ir contra a circunstância contrária que você está vivendo. Somente a verdade de Deus pode apagar os dados inflamáveis do inimigo que eles lançam em nossa mente, dizendo que está tudo errado, não vai acontecer, está tudo difícil, o governo não muda, a situação não muda, o coronavírus não acaba. Quantas coisas vêm para nos entristecer, para nos abater, para nos fazer desanimar. Talvez nós estamos ali na posição de Jeremias ali, não trazendo a memória, mas olhando ali os cadáveres. Quantas vezes, amado, nós estamos olhando simplesmente para aquilo que morreu, que acabou em nossas vidas. Olhamos só para os momentos difíceis. Quantas vezes Deus nos deu livramento? Quantas vezes Deus nos deu estratégia, vitória nas nossas dificuldades? Traz a memória como você venceu aquela enfermidade. Traz a memória quando você recebeu uma má notícia. Traz a memória como você se posicionou para vencer o luto. Traz a memória quando seu casamento estava em dificuldade e você se posicionou e Deus trouxe resposta. É necessário que nós nos posicionamos. Uma mente com esperança, uma mente esperançosa, um coração esperançoso. Ele precisa ser munido de força. Ele precisa ser fortalecido no Senhor. Ele precisa desse relacionamento, dessa comunhão, dessa intimidade. Isso nos fortalece, isso nos faz, amado, como uma bomba nas mãos de Deus. Não há inferno que aguenta alguém com o coração cheio de esperança. A palavra fala que a bênção adiada, ela adoece o coração. Se você está esperando algo do Senhor e aquilo não vem, e você está olhando simplesmente para o momento de decadência, para toda aquela situação contrária, isso adoece o seu coração. Mas a palavra fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, quando nós nos revestimos da palavra, quantas vezes, amado, nós chegamos no nosso quarto entristecido, com a nossa alma batida, e Deus começa a nos revelar, como Jeremias aqui, clama a mim, e responder-te-eis, coisas grandes e firmes que não sabe, eu restaurarei, eu trarei cura, eu trarei restauração. Houve destruição, porque vocês afastaram de mim, mas eu também trarei restauração. Deus é um Deus de promessa, um Deus fiel, um Deus que não muda. Aleluia. A palavra fala que as misericórdias dele se renova. Cada manhã é uma oportunidade que Deus nos dá. Aleluia. Então se revista, amado, das verdades, da verdade do Senhor. Paulo disse a Timóteo que Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus estava sendo prometido lá, a raiz de Davi viria para trazer o renovo. O renovo que brotaria seria Jesus. E Jesus é a nossa esperança. Jesus é a sua esperança nos dias maus, nos dias de dificuldade. Traz a memória. Em quem você tem colocado a sua esperança? Com o que você tem lutado? Às vezes tem lutado nas suas forças. As nossas guerras não são carnais. Elas são poderosas em Deus.
Enche a sua mente de verdade. Um coração esperançoso tem que ter verdade na sua mente. E essa verdade é a palavra do Senhor. Vestindo da couraça da justiça, tendo calçado seus pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé. Use sua fé, amado. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Se você não meditar na palavra, se você não ouve a palavra, a sua fé fica enfraquecida. Ela não opera. Fica uma fé e não opera. Agora, uma fé sustentada pela palavra, ela é uma fé operante, uma fé que atua, uma fé que age. Aleluias. Com o escudo da fé, com o qual vocês apagarão os dardos inflamáveis do inimigo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Seja atento e persevere na oração por todos os santos. Permaneça firme. Traga à memória o que te traz esperança e permaneça firme, inabalável. Vista das armaduras de Deus, porque o dia mau, ele passa. Eclesiastes fala que só existe 2 estados nas nossas vidas, ou estamos bem ou estamos mal. Então, se você está vivendo um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de destruição, um tempo onde o inimigo tem saqueado, tem roubado, tem aprisionado, eu quero te dizer que existe um tempo de restauração. Aleluia. Vamos colocar de pé? Vamos pedir ao Senhor que nos revista das suas armaduras espiritual. Você que está em guerra, você que está precisando clamar o Senhor, você que está precisando renovar sua mente, trazer aquilo que te traz a esperança à memória, comece a clamar, comece a falar com o Senhor nesta hora. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me dá estratégia, me dá direcionamento. Oh Deus, assim como o Senhor, oh Deus, outrora, um dia falou comigo, o Senhor me deu direcionamento. Eu não sei se foi a arma que o Senhor colocou nas suas mãos, se foi um período de louvor, o tempo que você louvava, Deus deu vitória ao povo dele. Quando o povo louvava, Deus confundia os inimigos de Josafá, e os inimigos eram confundidos ali, e um matava o outro. Eu não sei se é através da oração. Quantos reis, quando estavam sendo perseguidos, eles clamaram ao Senhor, reconhecendo o Senhor, e o Senhor veio ao favor dele. Deus está aqui nesta noite, e Deus quer agir ao nosso favor. A palavra fala que é Ele que luta as nossas guerras, é Ele que age por nós. Eu quero te dizer que há esperança, amado. Jesus é a nossa esperança. Você pode confiar. Você que está em casa, passando por um momento de dificuldade, coloque-se de pé também neste momento. Comece a guerrear, comece a clamar o Senhor por resposta. Pede o Senhor para trazer à memória o que te traz esperança. Crê neste Deus de restauração. Deus é um Deus que Ele a palavra fala que assim como um pai, Ele castiga um filho, Ele disciplina um filho porque Ele ama. Assim também é o Senhor. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele nos prova, é para sermos purificados, para sermos tratados, para estarmos dentro do plano e do propósito dEle, para aquilo qual nós fomos chamados. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite. Nós bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença, Pai. Ó Deus, pedindo ao Senhor que renove as nossas forças, renove a força do teu povo, de cada um que está clamando, aonde essa palavra está chegando. Espírito Santo de Deus, começa a atuar com o teu poder e com a tua glória. Apóstolo Paulo escreveu na sua carta que nós precisamos revestir deste poder, meu Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Ó Pai, eu declaro este poder, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre este lugar nesta noite. Ó Deus, pessoas que estão passando por aflições, por dias maus, meu Deus, reveste eles de autoridade, calça os pés deles, cinge eles para a peleja, ateste os deles para a batalha. Meu Deus, guarda a mente, traz verdade contra as mentiras de Satanás, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és um Deus de restauração.
Tu és um Deus de promessa. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que o Senhor fala. Ah, Deus, o Senhor, ó Deus, é a nossa esperança. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, Deus, ainda que o justo caia, não ficará caído, Deus, não ficará prostrado. O Senhor o levantará. E assim eu declaro a sua igreja sendo levantada, sendo revestida de poder e autoridade. Cada vida, meu Deus, sendo revestido de poder e de autoridade para vencer os dias maus, ó Pai. Em nome de Jesus. E no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá. Aleluia. Glória a Deus. A palavra ainda diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende a sua raiz para o ribeiro. Ela não teme quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, bem-aventurado, amado, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.